Com Minha Empresa, Minha História está começando e aqui a gente sempre traz a trajetória de pessoas que tinham um sonho para tirar do papel e transformar em negócios. Hoje a história é um pouquinho diferente. A Sandra é do mundo acadêmico, mas foi nas pesquisas que ela encontrou uma oportunidade para abrir uma empresa. Seja muito bem-vinda, Bia. Aqui eu te chamo de Sandra ou de professora? De Sandra, com certeza. Vamos lá. Por favor. Eu sempre fui professora, eu nasci professora. E dentro do doutorado que eu realizei na USP em São Paulo, eu trabalhei com uma área muito nova, que é genética e nutrição. Na época nem existia o nome nutrigenômica, que é um nome bem difícil para a população em geral, né? Então a área era realmente estudar nutrição e genética. No mesmo ano, teve o projeto Genoma Humano. Ele identificou o nosso sequenciamento genético, ou seja, os genes que a gente recebe de nossos pais, nosso pai, da nossa mãe, e que diz quem que a gente é, quais riscos a gente vai ter de doença, qual é o melhor tipo de atividade física. Nesse ano de 2001, começou esse sequenciamento genético, em 2003 terminou, no mesmo ano que eu defendi o doutorado. E aí eu comecei a trabalhar nessa área dentro da universidade, com pesquisas de ponta, dentro de um laboratório que eu coordenava de plantas medicinais e alimentos funcionais. Eu trabalhei com pesquisa de ponta por 22 anos e aí eu queria trazer isso para a população em geral. Por que a gente tem esse conteúdo e esse conhecimento que é tão amplo e tão importante e fica, de certo modo, restrito dentro da universidade ou na área acadêmica, e por que não trazer isso para a população em geral? Em 2009, eu tive a oportunidade de participar de um prêmio FINEP Sinapse da Inovação. E a Nutrigene foi uma das vencedoras. Dentre 2.640 projetos, a Nutrigene foi selecionada e foi assim que nasceu, com esse incentivo, do Ministério da Ciência, de Tecnologia e Inovação e também da FAPESC, aqui, que foi super importante, deu todo um treinamento, nasceu essa parte empreendedora. Então nós tínhamos como objetivo, após o vencimento do prêmio, montar uma empresa com CNPJ e recebemos uma orientação nesse período de como seria ser empresário. É um mundo à parte. Dentro do empreendedorismo, a gente precisa ter um plano de ação muito claro, desde que a empresa é montada. Mas surgem diversas adversidades que a gente, enquanto acadêmico, não está muito habituado. Desde planilhas financeiras, a parte de marketing digital, a parte de inteligência artificial envolvida nos atendimentos ou até nos exames laboratoriais, exames de mapeamento genético. Então a gente tem uma diversidade, não sei se eu consigo enumerar todas elas para você, mas o que eu posso te dizer é que o acompanhamento, por exemplo, do Sebrae até nesse período, nessas etapas foram fundamentais, porque a cada momento que você para estudar ou para colocar em prática algumas dessas questões, a gente precisa de um apoio. Não é fácil você seguir sozinho nessa área. A gente conhece muito bem o nosso próprio negócio, todo empreendedor conhece o seu negócio, mas essa visão externa, ela traz um know-how diferenciado e coloca em ação de uma maneira muito mais fácil cada etapa que você tem que se desenvolver. Tem hora que é difícil, você olha e diz, por onde eu vou? O Sebrae deu muito essa tranquilidade para mim. De tirar toda a nuvem da frente e deixar muito claro o passo a passo. Eu ainda, como empresária, ainda é uma área que eu estou engatinhando, e a gente está sempre aprendendo. Então participar de locais onde tem eventos de inovação, eu faço isso sempre, no Inova eu tive presente, o Sebrae estava lá também, na CDL. Recentemente eu fiz parte agora
de um grupo na ACM que era o Summit Saúde, então tudo de novidade na área da saúde estava lá. Eu acho que essa parte a gente precisa estar sempre atento no mercado e sempre disposto a aprender e a crescer. E não hesitar de pedir ajuda, né? Porque sozinho a gente não vai muito longe. Então é importante sim esse olhar e entender um pouco as nossas limitações também enquanto empresário. Eu demorei a entender isso, sabe? Ele não pode ter muito medo de ousar. Claro que ele tem que conhecer todos os riscos através de planilhas, números, tem que fazer essas análises, né? E com base nisso, dar um passo adiante. Se a gente permanecer sempre no mesmo lugar, a gente vai ter sempre o mesmo tipo de resultado. Então, dar um passo à frente é fundamental para a gente entender o novo, escolher um novo local para ficar, escolher novos resultados, né? E para isso uma equipe é fundamental. Mas aí vem outras dificuldades, né, do empreendedor de escolher o profissional certo ou capacitar esse profissional para ele ficar o profissional certo para trabalhar com você. Eu vejo mais nesse sentido hoje, né? A gente tem como montar aquela pessoa que você precisa para trabalhar contigo. Melhorar as habilidades, reduzir as fragilidades, porque todo mundo é assim, todos nós temos, né? E capacitar uma equipe que entenda a cultura da empresa, né? E leve isso adiante. A Nutrigene é a primeira clínica de nutrigenômica do Brasil, então é a primeira clínica que trabalha com um plano alimentar de precisão personalizado que busca reduzir o risco de doenças, aumentar o saldo de saúde, modulando genes, além de todos os outros dados que numa consulta nutricional também são verificados, né? A anamnese clínico-nutricional, então risco para doenças, os exames bioquímicos, é feita uma avaliação antropométrica com percentual de massa gorda, massa magra, osso, água, circunferência da cintura, circunferência muscular do braço, teus hábitos de vida, teu treinamento, se você treina, que horário, o que você consome antes do treino, após o treino e ainda, além disso, todo um mapeamento que é como se a gente estivesse olhando com uma lupa por dentro do teu corpo e identificando quais nutrientes realmente você precisa, né? Qual é a sua dieta ideal? Porque uma dieta que funciona para uma pessoa pode não funcionar nada para outra. Como é uma área de atuação muito nova, muito recente ainda no mercado, muita gente acaba ficando com dúvidas de como funciona. Bem simples, na verdade, você precisa só de saliva. Então, 30 minutos sem consumir água, sem ingerir alimentos, sem batom, e aí você pode coletar. É feito com um suave bucal, então tem vários kits hoje no mercado, né? A gente tem kits, ó. Você coleta por essa esponjinha aqui e depois fica nesse líquido, o DNA vai aqui e depois vai para o laboratório. A gente tem kits com esse tipo de suave, onde você tem um bocal, você põe a saliva aqui dentro e ele vai conectado nesse tubo coletor aqui. E a gente tem outros kits também, onde a gente coleta. E eu te convido a fazer o teste, Bia. Vamos aproveitar, né? Saber todo o meu mapa genético, quais são as minhas predisposições. Que ele é tipo como se fosse uma haste com uma esponjinha na ponta e você coleta a saliva por meio dele também. Você mesmo vai pegar o suave, sempre pelo cabinho, né? Pode puxar. E você vai colocar na bochecha do lado de dentro, a ideia é coletar saliva, tá? Isso, 10 vezes de um lado e 10 vezes do outro lado. E aí a gente coloca nesse saquinho. E daqui vai pro laboratório. Isso vai vedado, né?
e aí a gente faz um termo de consentimento, porque é material genético, e daqui vai para o laboratório. Leva cerca de 30, 40 dias para sair o resultado do teu sequenciamento genético. Então você vai conhecer seus genes para determinadas doenças e também para a saúde, para a parte da pele, para ver que tipo de atividade física é melhor para você, se você tem tendência a petiscar, se teu hábito é mais diurno ou noturno, né? Se você é uma pessoa que tem risco para diabetes, para doença do coração ou não, isso tudo a gente consegue ficar sabendo, e também se tem alguns superpoderes, a gente também vê isso no exame. Tem pessoas que lidam melhor com estresse, por exemplo, também está no nosso DNA. Tá no DNA. Isso vai para um laboratório, o laboratório de apoio faz essa análise, e aí vem para mim, e aí eu interpreto junto contigo e transformo todas as informações que tem nesse teste num plano alimentar e para modificação de hábitos de vida. Então você vai saber o que comer, em que quantidade, quais suplementos devem usar, em que horário, tudo certinho. Perfeito, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, volto para fazer o restante da minha consulta e você segue com a programação da TV Inova.